Porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Olá Marcela! Olá Mafalda! Seja bem-vinda ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente. Obrigada! É sempre muito bom estar a conversa contigo. Temos que ter muito cuidado porque nós, a conversar as duas, isto às vezes espalhamos-nos porque falamos. Mas olha, eu hoje fui mesmo apanhada porque eu hoje nem sei muito bem ao que vem. Tu ligas-me assim em cima da hora, vamos gravar. Mas é verdade, hoje fui muito marota contigo. Se eu nem sei bem ao que vem, não estou propriamente aqui sequer preparada para o que aí vem. Pronto, mas olha, eu também te liguei porque tinha aqui uma estrutura já organizada para gravar hoje e tinha inicialmente pensado gravar sozinha. Mas depois estava-me a custar não partilhar isto mais em estilo de conversa. E então, assim, de improviso, tentei ver se te caçava, consegui aqui esta oportunidade, desta pequenina disponibilidade que aqui tens e queria partilhar contigo, e aproveitamos as outras pessoas ouvem também a minha partilha, para falarmos sobre conflito. Conflito? Conflito Okay. Construtivo, conflito destrutivo. Uma linguagem mais primária. Conflito bom, conflito mau. Isso, exatamente, é isso mesmo. E então vou dizer o que é que tenho aqui andado a pensar e a organizar e tu ajudas-me aqui no fio condutor da conversa, está bem? Vamos ver se consigo ajudar. Eu acho que não é nada de novo para ti, são coisas que nós temos vindo sempre a falar, mas resolvi pôr aqui num esquema assim mais organizado. Então, pode ser? Bora lá. Então, o conflito, por definição, como nas pessoas que nós acompanhamos e que eu tento fazermos aqui um processo de separação, de divórcio mais consciente, ou mesmo quando isso já passou e estamos na fase já mais da gestão da parentalidade não conjugal, costumo definir, para quando conversamos, termos linguagem aqui comum, como conflito, uma desconexão. Portanto, há conflito quando, por motivos vários, pode ser necessidades não satisfeitas, pode ser um limite que foi ultrapassado de uma das partes e a pessoa sentiu-se ameaçada, ou sentiu-se insegura, sentiu-se não respeitada. Ou pode haver um conflito de interesse real, em que há duas necessidades que diferem e que, para serem satisfeitas no tempo, pode não haver uma forma de o fazer sincronamente, não é? Portanto, vai ter que se fazer ou uma ou outra, e adiar uma, ou às vezes tem mesmo que se escolher só uma. E, portanto, isso gera desconexão. E, portanto, por definição, o conflito é quando há desconexão. Nós sabemos que aqui, depois no senso comum, não é só isto, não é? Quando costuma-se associar ao conflito o estar zangado, estar ofendido, estar muito ou passivo, para fazer resistência passiva, ou ativamente a gerar zanga, irritabilidade, confronto. Portanto, este lado mais bélico do conflito, aquele mais aceso, mais visível. Sim. Embora eu acho que por vezes há conflitos que não são assim tão acesos, não é? Aí é quando de facto há um conflito, e esse era o primeiro conflito que eu gostaria de falar aqui, que é quando há um conflito de facto de interesses, mas que isso não põe em causa a interação das pessoas, nem a relação das pessoas, nem o valor das pessoas. E ok, temos aqui as duas de acordo que estamos em desacordo. E estamos aqui tendo a nós como exemplo, não é? E estamos aqui as duas a ter que arranjar uma solução porque tu queres uma determinada coisa e eu quero outra e não é conciliável uma e outra. É a própria pessoa, e nós vamos recebendo pessoas que elas próprias estão em conflito com elas, porque às vezes querem coisas antagónicas, não é? Exatamente. A própria pessoa, por vezes, está em conflito, não é? Sim. Esta é muito típica, gosto muito de segurança, mas também gosto muito de novidade, experiência. Quero ir, mas quero ficar, não é? Eu quero ir porque quero a novidade e eu quero ficar porque quero segurança e isto eu conheço, não é? Exatamente, ou por um lado quero começar uma vida nova porque nesta não estou satisfeita, não estou feliz, não estou bem, mas não quero prejudicar os meus filhos e eu sinto-os bem, porque há pessoas que, apesar de em casal as coisas não estarem de facto
a satisfazer tudo Na aquilo relação que conjugal, na não, relação não conjugal, exato, mas veem que para a família, para o funcionamento da família, as coisas até estão equilibradas, até estão bem, os miúdos até estão bem, e portanto pode ser difícil, mais penoso do que quando de facto está todo o sistema a funcionar mal, e às vezes a ruptura é o que vai acabar com aquilo. Mas este conflito entre o meu interesse pessoal como pessoa, como mulher ou homem, versus o meu interesse como mãe, como pai, e às vezes estes interesses podem entrar em algum conflito. Claro que isto está sempre a acontecer como tu bem dizes, e no fundo depois o que temos que fazer é arranjar aqui um compromisso, uma solução de compromisso, que pode passar por priorizar a satisfação de uma necessidade e retardar a outra, pode ser por arranjar uma solução que de alguma forma satisfaça as duas. Portanto, são os conflitos que são habituais, que são normais, que são saudáveis, são os tais que são construtivos, quando são entre duas pessoas ou mesmo dentro da própria pessoa. É uma excelente forma de nos conhecermos melhor uns aos outros, percebermos melhor o que é que cada pessoa valoriza, quais são a sua escala de valores, portanto, conhecer-nos melhor, partilhar mais sobre nós, ter uma relação, no fundo, o conflito também ajuda um bocado à intimidade, porque leva ali a partilhar de alguma forma coisas mais profundas em nós e mais importantes para nós. Isso é o lado construtivo do conflito e a utilidade do conflito. Ok, então, isto é um tipo de conflito. A maior parte destes acaba por se resolver com mais ajuda, com menos ajuda, com mais tempo, com menos tempo, com uma parte a sentir-se mais satisfeita, com outra parte a sentir-se um bocadinho menos satisfeita, uma a sentir que abdicou mais do que a outra, mas ok, as pessoas arranjam uma solução e segue-se em frente, ou chegando mesmo à conclusão que, olha, nesta relação não vamos conseguir satisfazer as nossas necessidades, isto vai ser mesmo um conflito semi-permanente, nenhum vai sentir muita satisfação nisto, ok, vai cada um para o seu lado e vamos arranjar forma de estarmos bem noutras casas. Pronto, isto é o conflito, não é só para aqui para o nosso contexto, estamos a falar de uma forma geral para todos os contextos em que há relações humanas. Até como tu estavas a dizer, dentro de nós próprios. Sim? Ok, este é o passo número 1 do conflito. Passo número 2, quando este conflito de interesses leva muito tempo por resolver, há um impasse, ou então há uma pessoa que sistematicamente as suas necessidades são priorizadas versus a outra que sistematicamente vai abdicando da satisfação das suas necessidades, ou uma pessoa que sistematicamente viola aquilo que são os limites que uma das partes demonstra e clarifica e pede para que sejam respeitados e não são. A pessoa, portanto, coisas que começam a perdurar muito no tempo e deixa de ter aquele papel adaptativo de nos conhecermos melhor, de arranjar soluções, de criar coisas, e passa a ser, passa da adaptação para a destruição, para a degradação, não é? Para a coisa começar a ficar menos bem. No nosso contexto, em relação a pessoas, pais e mães que se estão a separar, ou nós, profissionais, pais e mães, estamos a acompanhar e a querer apoiar, é quando não se consegue mesmo chegar a nenhuma resolução, o impasse já durará muito tempo e começa mesmo a escalar em termos emocionais. E já não conseguimos estar simplesmente de acordo que estamos em desacordo e já começamos a ficar muito ou zangados, ou tristes, ou frustrados, ou a sentir-nos impotentes e incapazes de resolver isto, não é? E já passa a ser uma coisa que tem a ver com o meu valor e com o teu valor, tem a ver com quem tu és e com quem eu sou. Sim? E aqui a coisa já escalou. Ok, quando escalou e mantém-se escalado, o que vai escalado cai em cima, senão não é o peixe escalado, abertinho, passagem de grelhá-lo bem, não é? Escalado aqui cai em cima. Sabemos, Mafalda. Ok. Isso começa a judicializar as questões, não é? Põe-se em cumprimentos, não se consegue chegar a acordos. Já temos numa gestão muito contenciosa. Não se consegue fazer um acordo de regulação de responsabilidades parentais, ou tendo feito, não se consegue decidir depois questões da vida prática, não é? Não se consegue decidir ao ponto de se ter que recorrer permanentemente a tribunal, como acontece viagens de estudo, viagens ao estrangeiro, festas de aniversário. Sim, os batizados, frequências de atividades extracurriculares, coisas deste estilo. Exatamente, vai para a explicação, não vai para a explicação, se telefonou, se não telefonou. Aquilo às tantas está-se a judicializar, no fundo levar para os tribunais questões que não vão ter a resposta naquele setting. Mas a grande questão é, ok, quer dizer, uma resposta vão ter. Vão uma ter. Resposta irão ter. Mas aqui a grande pergunta a questão é
Efetivamente estamos a pôr isto aqui em terceiro e estamos a escalar, como tu dizes muito bem. Sim. Estamos a escalar o conflito, estamos a escalar o grau. Exato, e estamos a pôr, é isso mesmo, estamos a pôr em terceiros a resolução de coisas que têm a ver com a nossa vida, não é? E não estamos a resolver o problema de fundo. Mais uma vez estamos aqui a tentar resolver os problemas de superfície, que são aqueles que são fáceis de dizer, que é não acertamos com os horários, não acertamos com as decisões sobre a escola, mas não vamos à gênese do problema cá profundo, que é o que é que em mim faz com que sistematicamente não consigamos conciliar estas coisas, não é? Pronto, e então quer-se que venha uma terceira parte, e muitas vezes as pessoas estão conscientes e dizem, sim, seja o que for, o juiz é que vai mandar, e portanto estão a prescindir da sua responsabilidade pessoal, não é? Então a deixar que terceiros sejam eles a ditar como é que a vida vai acontecer. Ok, então mas se assim é, e se há um prejuízo tão grande, seja de tempo, seja de investimento também de dinheiro, porque isto também tem custos, portanto os processos judiciais têm custos de várias ordens, portanto, o que é que leva as pessoas a mesmo assim continuarem a fazer isto? Portanto, por algum motivo se faz, as pessoas não fazem as coisas só porque são tontas, não é? Sabendo que todo o comportamento serve para satisfazer necessidade, então qual é a necessidade que leva as pessoas a judicializarem? E se... há vários motivos, não há um, há vários. Não, eu elenquei aqui 6. Se depois lembrares algum, acrescentas, mas aqui... Eu reconheço vários, porque nem sempre o que liga as pessoas a isso e que leva as pessoas de facto a porem nas mãos de terceiros, no fundo do tribunal, não é? Um terceiro a decisão, não se prende só com... Depende sempre das pessoas e da situação. Vamos pressupor que é uma questão que foi judicializada sem à partida ser uma questão para se judicializar. Aquele primeiro cenário que vimos, que é ok, nós chegamos aqui bem a um acordo, e as partes até podem dizer, ok, então vai-se para tribunal, alguém vai decidir, mas sem aquela carga emocional toda de isto é sobre mim, é sobre ti. É sobre uma questão que nós não conseguimos resolver, os dois. Ou seja, é uma terceira identidade, é o problema que temos para resolver. Ok. Mas estas pessoas que tendem a judicializar durante muito tempo e durante muitos assuntos, não é? Estamos a falar daqueles processos já que vão muito, muito longos, quais são então as necessidades? Nós sabemos que o comportamento serve para satisfazer necessidades. Quais são as necessidades? Elenquei aqui estas 6 porque acho que nos podem ajudar a perceber onde é que podemos responder a estas necessidades num contexto mais saudável, mais interessante para a família e para as pessoas, e como é que os próprios profissionais também podem ajudar as pessoas a satisfazer estas necessidades e evitar então a escalada do conflito, que deixa de ser saudável, deixa de ser adaptativo, deixa de ser construtivo e passa a ser destrutivo. Então, curiosa pelas 6? Bora lá. Então, a primeira grande necessidade que as pessoas têm de ir para tribunal é de ter voz, sentir que têm voz. As pessoas querem muito ser ouvidas, sentir-se ouvidas, e na litigância tradicional, nos tribunais, não é? Os juízes representam essa autoridade, essa legitimidade. E, portanto, aqui, perante um elemento da autoridade, perante um representante da autoridade, que é culturalmente e socialmente legitimado, não é? Eu vou poder ouvir, a minha voz vai ser ouvida. Sim, concordo que acontece com muita frequência essa necessidade das pessoas sentirem que de alguma forma querem ser ouvidas. Porém, se é que me permites, não é muitas vezes o meio para se fazerem ser ouvidas. Não me parece que o recorrer para o tribunal para satisfazer esta necessidade em concreto, não é? Seja o caminho mais certo, mais fácil. Eu acho que até a sensação que eu vou assistindo de uma forma geral é que as pessoas ficam mesmo muito insatisfeitas, porque quando se vai para preencher essa necessidade, as pessoas muitas vezes não se sentem nem vistas nem ouvidas. Não é? Sim, é muito frequente quando eu depois converso com as pessoas que foram, entretanto, a tribunal, não é? Se fosse, as pessoas que eu acompanho, e depois fazemos assim um resumo, um balanço do que foi a experiência, um bocadinho também para integrar essa experiência e evitar que fiquem ali questões mal resolvidas dentro de si. É muito frequente dizerem que não consegui dizer o que queria, não tive tempo para dizer o que tinha pensado, fui interrompida várias vezes, parece que eu estava a dizer uma coisa e estavam-me a responder outra.
Vamos, vamos ver. Acontece muitas das vezes. Primeiro, as pessoas sentem que, ou através das peças processuais que estão a ser lidas, ouvidas, e às vezes não estão, não é? Às vezes nós temos só um avolumar de processo, em que do outro lado temos um magistrado e um procurador que têm lá também mais não sei quantos processos, e aquilo por muito respeito e com toda a dignidade que esses profissionais até possam estar a dar ao processo, aquilo é só mais um entre muitos. Não é? Então as histórias, às vezes, quando as pessoas vão a diligências que esperam que o tribunal conheça a sua história, muitas das vezes sentem que nem sabe do que é que, na verdade, eu estou aqui, qual é que foi a razão que me trouxe aqui. E isto é costume as pessoas partilharem, não se sentiram ouvidas, porque muitas das vezes chegam e no momento em que lhes é dada a palavra percebem que é que nem sabia que, olha, que era um filho e fala-me em filhas, que estamos a falar de uma criança pequenina, de um miúdo com 2 está anos. A falar como se já tivesse 10 ou 12, Exato. ou que seja. Isto é muito comum. As pessoas não se sentem... Depois, nem sempre, nem todos os magistrados e nem sempre, ou por perfil, ou porque não há oportunidade naquela diligência, efetivamente dão palavra aos pais. E às vezes os pais sentem mesmo que não se querem... Porque há pessoas que se sentem vistas e ouvidas através do seu advogado, do seu representante legal, e há pessoas que não é suficiente para elas querem mesmo falar. Exato, exato. Sim. Depois, porque às vezes, mesmo falando, mesmo participando, mesmo dando esse espaço para exporem as suas ideias e aquilo que está ali em conflito, sentem que não foram ouvidas, que não foram compreendidas, Exato. E que não passou a mensagem. E isto é mesmo muito comum. É, exatamente. Ok. Segunda necessidade. Um procedimento justo, ou seja, a sensação de justiça processual. Isto é parecido com ser ouvido, mas não é bem ser ouvido. Ali vamos todos ser tratados da mesma forma, ali as vozes vão ser ouvidas da mesma forma, ali não vai haver falta de equidade e de oportunidade para cada um se expressar, ser visto e ouvido como é. Portanto, vai ser alguém isento, imparcial, que vai dar o mesmo tempo e que, portanto, vamos todos... As duas partes vão ter as mesmas oportunidades do ponto de vista do processo e do entendimento daquilo que é a sua realidade. Embora seja parecido com o ser ouvido, não é bem a mesma coisa. Porque sobretudo quando uma das partes sente que é menos ouvida ali naquela relação, ou que tem menos oportunidade, ou que foi sistematicamente prejudicada, agora sim, agora vamos ficar aqui de forma equitativa e vai correr igual para É muito comum, por exemplo, um lado dizer, porque é sempre como a outra parte quer. Impõe, a outra parte impõe permanentemente. Impõe e eu não consigo decidir no que quer que seja, sim. E que é também uma ilusão de todo o tamanho, porque raramente também se consegue... Há uma ilusão, primeiro porque os tribunais são compostos por pessoas, primeiro de tudo, não são máquinas, e ainda bem que não são máquinas, ainda bem, mas os tribunais são compostos por pessoas, esta figura, não é? Do tribunal e do juiz e do procurador, esta figura em si, esta instituição que é a justiça, é composto por pessoas. E isto até de dar voz em tratamento igualitário também muda de pessoa para pessoa, que é isto de tratar de forma igual. Depois, porque efetivamente, como não são máquinas, pode acontecer haver uma tendência para simpatizar, às vezes até mesmo pode acontecer, e acontece. Inconscientemente, às vezes. Depois, porque também acontece as partes, e isto também é importante que se diga, não pôr só o foco aqui no lado externo, no que toca aos tribunais. Às vezes também acontece, para nós, dentro de nós, ser tão óbvio e tão claro, isto acontece com muita frequência, que é como não conseguem ver. É importante também nos recordarmos
que aquelas pessoas que estão ali para decidir sobre a nossa vida, elas não conhecem um lado nem outro. Elas não conhecem. É que pode ser muito óbvio para mim, porque já conheço aquela pessoa há 10, há 20, vivi com ela muito tempo. Às vezes já se experimentou muitas estratégias para fazer com que as coisas funcionassem. Já passei realmente por muita coisa, mas para aquela pessoa é a primeira vez. É a primeira vez. E ser justo também é isso, é partir do zero. Eu dou tanta credibilidade à A como B, como a B. Eu não sei. Eu não sei. E às vezes as pessoas vão com esta ideia de que é muito óbvio. É muito óbvio. É óbvio para ela. Exato. Sim, sim. Isto também é muito importante que se diga. Sabes, eu acho que esta distorção vem um bocado também da ideia romântica do que se vê nos cinemas, nos filmes, nos livros, de que a justiça, como é feita a justiça em tribunal, como é feita aqueles momentos, não é? Que até com as músicas épicas de uma decisão. E que, na realidade não há mesmo nada disso. E raramente alguma pessoa sai de lá com essa sensação de que ok, assim sim, este processo houve aqui justiça processual, houve aqui equidade, não é? O pior é que eu acho que nenhuma das partes costuma sentir isso. Olha, eu costumo dizer isto, que nos tribunais de família e de crianças nunca há verdadeiramente um vencedor e um perdedor. Mesmo quando e acontece-me com muita frequência, eu ter a noção, e as pessoas não terem a noção que correu muito bem e que se teve uma ótima decisão e as pessoas não sentirem. Porque isto é tão pouco matemático no que estamos a falar, quando estamos a falar de relações humanas, e o que estamos a falar é de relações humanas, não é? Relações parentais, conjugais, de relações, estamos a falar de relações. É tão pouco matemático que as pessoas nunca não têm não conseguem sentir isso. Mesmo quando as decisões lhe são favoráveis. Porque às vezes eu tenho mesmo e às vezes nós advogados sentimos, porque conhecemos o que é a prática dos tribunais, ok, esta decisão foi mesmo favorável ao meu cliente. Digo isto, e eu sinto para as pessoas a sério. Sabes que eu acho que isso também tem a ver com o custo, porque muitas dessas decisões, qual foi o custo para chegarmos a ela, não é? O custo emocional, o custo financeiro, o custo de tempo, o custo da própria relação, porque muitas vezes estes passos podem degradar ainda mais a relação que temos com outra pessoa. Às vezes o custo foi tão grande para obter aquela decisão que, ok, ela é favorável, mas eu paguei muito alto por ela. Não quer dizer que ela não vale a pena, não quer dizer que... Sabes, Marcela, eu lembro-me que logo no início tu dizes muitas vezes isso, que é... Aqui em família e menores nunca se ganha. Tu até dizes uma coisa, já é sempre a perder. Neste sentido das pessoas, do que tu sentias das pessoas, não era tu achares que é sempre a perder, do sentir das pessoas é que era sempre a perder. Sempre a perder. Embora eu hoje já corrijo essa expressão, porque eu sinto que, e nós vamos acompanhando aqui várias famílias e eu sinto que há pessoas que sentem que no caminho vão começando a ganhar. Quando as pessoas também fazem um caminho, elas próprias, desenvolvimento pessoal, quando elas se entregam aqui a fazer um divórcio consciente, a ter um acompanhamento de uma parentalidade não conjugal, que são acompanhadas por nós ou por um dos nossos facilitadores de parentalidade não conjugal, nós já ouvimos, e já não são assim tão poucas as pessoas a dizerem que ganharam imenso, não é? Já não são assim tão poucas as pessoas que nos vão dizendo isso. Por isso, eu corrijo, vou reformular aqui. Sim, a sensação que se tem muitas das vezes quando as pessoas vão muito pouco conscientes, e isto tem a ver também muito com isso, que é quando se vai para tribunal muito pouco consciente do que é ir para tribunal, com expectativas erradas e distorcidas, aí é sempre a perder. Aí é sempre a perder. Quando se vai para tribunal consciente do que é ir para tribunal, o que é ir gerir o conflito para tribunal, o que é que pode acontecer ali, o que é que eu posso esperar receber do tribunal, quando as pessoas vão com expectativas claras, Mafalda,
aí é diferente. É completamente diferente, sim. E por isso, deixa-me reformular aqui de facto essa ideia, porque eu sinto que para essas pessoas, não é? Para essas pessoas já não é assim. Porque essas pessoas também vão com a ideia que eu posso trazer de lá isto ou aquilo. Ou até algo que eu não sei. Mas isto está claro para mim. E sobretudo qual é a questão que nos leva lá, porque eu também percebo que muitas vezes as pessoas vêm com uma amálgama de questões e o processo é sobre uma questão, mas a pessoa leva atrelada a essa questão uma série de questões pessoais, individuais, da sua história, e que depois não vão ter resolução. Mas voltamos aos nossos pilares do divórcio consciente, não é? Hoje estamos aqui a falar de conflito, mas vamos voltar aos pilares do divórcio consciente, não é? Que são importantíssimos para efetivamente, quando vamos para um tribunal, estarem lá presentes. Quais são os pilares do divórcio consciente? E um pilar fundamental é a intencionalidade, eu estar ligada às minhas intenções. E se eu estiver ligada às minhas intenções, no meio de toda aquela espiral de raiva e de medo e de tristeza que acontece naqueles cenários, não é? Um cenário de tribunal, de uma sala de audiências, e com a outra parte que pode me provocar, pode me distrair daquilo que é a minha intenção. Isto acontece e acontece com frequência. Mas se eu estiver muito claro quais são as minhas intenções, o que é que me vou ali, eu consigo voltar lá. No outro dia, a Mia, na Masterclass, falava nisto, não é? Sim, que a intenção é sobretudo para nos ajudar a voltar ao caminho que queremos, à forma que queremos estar, à pessoa que queremos ser, mesmo quando de vez em quando nos desviamos, porque, enfim, lá fomos presos a um automatismo qualquer nosso. Ok, bora lá outra vez para onde eu quero ir e como eu quero estar e funcionar. Isso mesmo. Ok, então já temos 2. Voz, procedimento justo, absolvição. Isto é uma das terceiras necessidades. Absolvição, entre aspas, a sensação de ser ilibado. Isto muitas vezes vem de uma necessidade muito profunda de alguém que ou se culpabiliza ou foi muito culpabilizado. E portanto, poder alguém dizer-me, não, você não tem culpa, não, fez o que estava certo, teve bem, teve correto, haver a tal entidade da autoridade e de moral superior, não é? A dar essa absolvição, entre aspas, dizer estás livre, foste correta e portanto segue. Pois, é também com ir à procura da absolvição ou da condenação do outro, não é? É um clássico também. Porém, voltamos aqui ao mesmo. A mesma coisa. Sim, isto vai dar sempre mais ou menos ao mesmo. Até porque, em relação aqui a esta questão em particular, frequentemente as partes não veem o conflito só como uma questão utilitária. Muitas vezes é uma coisa muito mais emocional do que propriamente útil e prática. Não é? E portanto a resolução é uma resolução um bocadinho infantil, no sentido, e naif, talvez, olha, se calhar um bocadinho naif, de quem está certo e quem está errado. Acontece com muita frequência. A menos que, e volto a dizer, quem vai para o tribunal e recorre ao tribunal aqui já com um trabalho de casa bem feito, desenvolvimento pessoal, aqui no caminho do divórcio consciente, quem vai já com as suas intenções muito claras, não é? Caso contrário... É isso. Ok. Mas olha, deixa-me só acrescentar, para concluir aqui ir para tribunal, resolver questões de parentalidade com o foco, com o fito de querer a absolvição ou a condenação. Sim, tem tudo para correr mal. Tem tudo para correr mal. Pois, mas é aquela absolvição de eu não sou má mãe, eu não sou mau pai, eu estive sempre presente, eu fui uma pessoa interessada. À procura às vezes deste tipo de coisas, que são acusações que trocaram entre si, outras vezes não são acusações, mas que são coisas meio fantasiadas, imaginadas, que é o outro só está a fazer isto porque acha que eu não sou boa mãe ou sou bom pai. Sim, portanto, põe em causa o seu papel e o seu valor. Mas tem tudo para correr mal. Claro, exato. Sim, tem tudo para correr mal. Se a minha intenção for essa... O problema destas necessidades é que, como a maior parte de nós muitas vezes não tem
autoconhecimento suficiente, regulação emocional suficiente para distinguir de forma mais precisa qual é a necessidade que está por trás do seu comportamento, em princípio não chega aqui. Em princípio o que chega é aquilo com que se apresentam connosco, não é? É porque não houve o tal entendimento, é porque a outra parte está sempre é irredutível e tem sempre tudo como outra pessoa quer, ou porque é impossível conversar com aquela pessoa, ou porque eu tenho o direito de ter sempre o almoço do dia da mãe às X horas durante X tempo e ou o meu aniversário porque sou pai, tenho direito a... Pronto, e raramente as pessoas, ou não é raramente, mas as que tendem a judicializar estas coisas, muitas vezes não conseguiram fazer esse trabalho mais aprofundado de qual é a necessidade real e básica que está aqui por detrás. Yeah. Sim. Normalmente ir com esta intenção não eu então nunca vi mesmo acontecer. Atenção, vamos fazer aqui uma salvaguarda. Às vezes há situações, há pais e mães que são postos de tal forma em causa, coisas de tal forma não aceitáveis, e isso acontece, e é importante também dizer, sim, coisas basilares até do que toca à essência humana. Mas isso era o que eu te queria dizer depois, que é depois desta escalada, não é? Porque vem a seguir. Porque existem situações que tocam de tal forma cá nas nossas entranhas que o outro nos põe em causa, não é? Que eu posso sentir uma necessidade brutal de ter uma absolvição ilegítima para poder continuar o meu papel de pai, de mãe, até para o reconhecimento dos outros, não é? E sobretudo meu, não é? Estão a pôr em causa coisas basilares, pessoas que são injustamente de abusos, de maus tratos. Então, olha, faz aí pausa, porque nós depois vamos para esse lado. Ok. Não é? E aí compreende-se que existe essa necessidade. Sim. E deve haver o cuidado de responder a ela. Eu não dizer que não se compreenda noutras situações, mas quando estamos a falar disto, às vezes não resta se não ter que ir para tribunal. Sim, mas lembras dos níveis, não é? O primeiro é aquele que é o conflito, ok, faz parte de desencontro de interesses, ok. Agora já estamos numa fase em que se judicializou esse conflito e à procura do que é que se anda à procura. E pode ser algumas destas coisas. E depois o próximo passo, já estavas aí de próprio a ir, que é quando estamos perante de facto situações vacilares, não é? Sim, em que mas aí quase sempre, Marcela, quase sempre, eu até arriscava a dizer sempre, a outra parte, a parte que tem essa atitude tão desumana em relação à outra, de ter ali uma perturbação da personalidade associada. E que quando ataca coisas muito básicas do respeito e da integridade da outra pessoa, como nós já vimos e acompanhamos pessoas que fazem acusações falsas de abusos sexuais, por exemplo, Sim, por exemplo, de abandono, acusações gravíssimas, pronto, infundadas e que andam ali meses, anos de volta daquilo. Quem os faz completamente consciente que o está exatamente, a fazer. Pronto. Tanto, mas aí vamos a seguir não é com a dúvida, não é? É lançando a dúvida, mas sabendo que tem um propósito e o fito de prejudicar o outro. Exatamente. Ok, então, mas ainda não indo para esse lado, estamos ainda em pessoas que não têm, vamos assumir que estão numa fase ainda típica da resolução de conflito, judicializando, não é? Portanto, já temos as três: voz, procedimento justo, absolvição, e depois uma quarta, que é parecido com a absolvição, mas não é bem, que é a validação. A maioria das pessoas que se sente muito magoada, atacada injustamente, vítimas da situação, não desistem facilmente da sua zanga e da sua dor, não é? A maioria quer de alguma forma ver este conflito resolvido por uma entidade superior e que reconheça que foi prejudicada. É um bocadinho diferente da absolvição. A absolvição é: eu não fui culpado. A validação é: reconhece como eu fui prejudicado, reconhece como a outra pessoa teve mal para mim, como outra pessoa não se comportou bem comigo, não é? É mais esta coisa do reconhecimento, a validação. Sim. Ok? A outra é o impacto. Eu durante a Masterclass fui utilizando, acho que utilizei mais que uma vez até, uma agenda por trás, e é uma agenda
não diria uma agenda política, mas uma agenda ideológica que tem a ver com valores importantes para a pessoa. E que tem 2 níveis de impacto, não é? Um primeiro nível é aquele mais específico, que tem a ver comigo, eu quero resolver este problema, quero resolver esta imagem que eu estou a achar que o atende de mim, quero resolver a imagem perante mim próprio, ou quero resolver este conflito específico, ok? Isto é. Outra é mais global, é um impacto mais global. Eu quero que todas as mães ou todos os pais de crianças pequenas tenham a oportunidade de ter uma residência alternada que não implique tanto tempo de separação dos progenitores. Ou eu quero que daqui para a frente crianças com perturbações de desenvolvimento possam ter os 2 pais envolvidos numa consulta. Ou eu quero que aquilo vira assim, uma agenda muito ligada a valores importantes e que passam para além da família. Isto quando começa a ganhar muita força, este desejo, esta vontade, pode tornar o conflito e a resolução assim, um bocadinho ainda maior, com grandes compromissos, não é, sociais que a pessoa acaba por sentir que tem. Pois, às vezes acontece, e às vezes desligamos-nos porque como estamos envolvidos numa ideia maior. Exato, não é? É isso, também nos desligamos de qual é a nossa questão mais específica, a necessidade dos nossos filhos. A nossa e dos nossos, não é? E também acontece às vezes acontece, eu quero, não é por mim, é para as mulheres, ou não é por mim, é para os pais, não é? É para os outros homens, isto acontece. E quando isto acontece, há uma tendência a desligar-nos das nossas necessidades, que podem não estar tão envolvidas nessa causa maior. Não é? Sim. Isso impede, por um lado, que se faça o tal processo individual, não é? De autoconhecimento, de respostas procuradas para satisfazer aqui o nosso sistema, que é um microsistema, mas é muito importante que é a nossa família, e começar-se, e tribaliza muito, não é? O que leva também facilmente a polarizar, porque já é nós contra vocês, não é? Os bons contra os maus. Há uma tendência de polarizar e de tornar as coisas isto de homens e mulheres, e de bons e de maus, e de fazer eu chamo-lhe clubismos, não é? Fazer a história dos clubismos, que é assim uma coisa um bocadinho primária, não é? Um bocadinho infantil até, que nós todos fazemos, todos nós caímos facilmente caímos aí, e é fácil cair aí, mas acontecendo isso desviamos-nos muito das nossas necessidades. Quando isso acontece, estamos-nos a desviar das nossas necessidades. Aliás, às vezes é uma bela forma de fazer mesmo isso, não ter que estar de frente para aquilo que são as nossas necessidades e as nossas dores. Por vezes, as pessoas estão tão envolvidas, porque depois isto é tão... também, quando isso acontece, tendencialmente as pessoas ficam muito motivadas, dá muita motivação, não é? Ao ponto de conseguirem coisas porque estão tão aguerridas a uma posição, que chegando ao fim e conseguindo, isto afinal não me dá jeito nenhum. Sim. Epá, isto afinal nem era bem isto, porque isto afinal nem me dá jeito. E eu já vi isto acontecer. Eu estou-me a lembrar de uma situação. Eu já vi isto acontecer. Sim. Querer marcar tanto uma posição na tal causa, e aquilo darem tanto ímpeto e tanto que às tantas para o tribunal está a fazer sentido, e no fim termina-se, ou considera-se que, bem, pelos vistos para esta mãe ou para este pai, isto é mesmo muito importante, não seja por isso, e depois afinal não era assim, nem sequer dá jeito nenhum. Exato. Isto acontece quando nos desligamos das nossas próprias necessidades. Perde-se totalmente o foco. E por último, a segurança. As pessoas querem se sentir seguras e protegidas e têm tendência, lá está muitas vezes por falta de experiência, porque a maior parte das pessoas comuns tem falta de experiência em tribunal, outras vezes por aquela fantasia de livros e filmes de que ali estarão seguros, de que ali é um espaço seguro, de que ali é um sítio onde se pode falar sobre as coisas de forma salvaguardando a nossa integridade, seja física, seja moral, seja emocional. E também não é sempre assim. Não. E não, nem sempre é assim, até porque voltamos aqui àquilo que eu venho dizendo.
o direito não é uma ciência exata. Não é uma ciência matemática. Não é? A justiça não é exata. Por mais que se queira e que seja isso o que se pretende, não é. Por isso, o que vem de lá, quando nós entregamos nas mãos de um terceiro, que é a justiça, que são os tribunais, nós, nem ninguém consegue dizer o que é que se vai conseguir. Isso tem tudo menos de seguro. Exato. Uhum. Sim, é isso mesmo. É importante ter isto presente, que quando se recorre a um tribunal, às vezes é mesmo importante recorrer a um tribunal, não é? Aham, totalmente de acordo. acordo. É mesmo importante. Mas é preciso ter presente, muitas das vezes, que a generalidade das vezes temos muito poucas coisas seguras que vão acontecer. Uhum. Exato. Seja, eu acho que, claro que o tribunal é super importante, e tem um papel muitíssimo importante, que acaba muitas vezes por ser posto em causa e também prejudicado por ter tantos processos que, se não fossem judicializados, seriam resolvidos em sede, se calhar, própria, no sentido de mais satisfatória para as pessoas e com outro nível de abordagem do conflito e, sobretudo, mais do que do conflito, da relação entre as pessoas e da resolução dos problemas que surgem, se calhar que não são tão propriamente conflitos, mas dos problemas e que se consegue ajudar a resolver, e depois rouba tempo e disponibilidade para tratar de assuntos, esses sim que têm mesmo que estar judicializados e que requerem um processo, às vezes, muito minucioso, muito cuidadoso, a envolver muitos elementos da observação e da avaliação da situação. Eu concordo plenamente com o que disseste. E aqui nós pomos muito a responsabilidade, nós, quando digo nós, estou a falar de advogados, a responsabilidade nos magistrados. E eu, fazendo aqui também um bocadinho de papel aqui de meia-culpa, no sentido que a classe, os advogados também têm muita responsabilidade e é preciso que se diga isto. E eu vejo isto muitas vezes acontecer. Os advogados também têm muita responsabilidade do que entra nos tribunais. Porque há um papel de quem é advogado de direito da família. Há um papel importante, um aconselhamento que nós temos que fazer de obrigação, dever ético, moral, quer como advogados que somos, quer nesta área específica que nós trabalhamos, porque nós trabalhamos numa área crucial da vida das pessoas. Há coisas que nós temos o dever e a obrigação de informar as pessoas, de termos o bom senso, de dizer, este não é um assunto. Quando não é, isto não é um assunto para se resolver no tribunal. E esta responsabilidade que muitas vezes estamos tendencialmente a pôr sempre nos magistrados, e sim, também há responsabilidade dos magistrados, mas há muita responsabilidade dos advogados, porque há um primeiro momento que passa por nós. E eu também vejo todos os dias, muitas coisas chegarem a tribunal judicializadas pelos meus colegas. Isto acontece todos os dias. Não é? Eu tenho assuntos, vejo peças incendiárias e eu sei que aquilo não foi nem pouco mais ou menos da cabeça daquele pai ou daquela mãe. Não é? Quando eu chego e peço ao colega ao colega da parte contrária para uma questão muito prática que não tinha que ir para tribunal, que podemos uma data de aniversário, uma questão que se está ali a tentar hoje resolver agora de momento, e o colega e está o pai ou a mãe a dizer sim, pode ir, eu deixo o meu filho ir ao aniversário do pai sem problema, e vem o colega a correr e diz não, tenho que falar primeiro comigo e se decide comigo, a intrometer-se e a incendiar e a estimular a guerrilha, o conflito, o desentendimento. Porque, naturalmente que os advogados têm um papel muito importante e têm um papel que têm que se comprometer a fazê-lo e a exercê-lo com ética e responsabilidade. Exato.
porque as pessoas confiam em nós. E não pode, e dizia isto no último podcast que nós fizemos aqui com o colega, o Dr. Nuno Cardoso Ribeiro, dizia muito bem, a Presidente da Associação dos Advogados de Direito da Família, disse muito bem, não pode valer tudo. No direito da família não pode valer tudo. E infelizmente, Mafalda, e desculpa-me aqui o desabafo, infelizmente, há colegas, há advogados que vale tudo. E há muitas questões e muitas famílias que se perdem anos em tribunal por mau acompanhamento. De questões que bastava dizer às pessoas, não vá por aí. Não vá por aí. Não posso, não devo fazer isso. No seu interesse. No seu interesse. Não é? Isso até pode ser verdade. Eu tenho um pai que eu sei, porque fui casada com ele 20 anos e eu sei perfeitamente que nunca dá um jantar a horas. Olha, mas isso não foi uma questão durante 20 anos, pois não? Então, se isso não foi uma questão durante 20 anos, agora vamos usar essa questão. Isto é um exemplo. Vamos usar isso. É isso verdadeiramente que está a perturbar? Não, não é. Pronto, não é. É só utilizar como arma de arremesso. Então, se calhar não interessa usar. Pronto, era só este desabafo. Que há um compromisso de todos os profissionais, nomeadamente da minha classe também, em esclarecer as pessoas de uma forma clara sobre o que efetivamente deve ir para tribunal e que não devemos promover conflitos, não devemos ser esses agentes. E acho mesmo muito importante e cada vez mais acho que nós temos que ter isto presente. E ter também essa capacidade de resposta e de amortecimento também daquilo que são as reações emocionais do cliente, ajudar também a arranjar outras soluções, porque às vezes também pode dizer, ok, não vá por aí, então mas vou por onde? Ok, então vamos por aqui, mas haver também uma saída, não é? Daí a importância daquilo que temos vindo também tanto a pedir e a tentar também construir este papel do facilitador da parentalidade não conjugal e do divórcio consciente, exatamente por isso, não é? Para arranjarmos uma alternativa também. Ok, então, o que é que acontece? Tínhamos os tais, primeira fase, o tal conflito saudável, natural de desencontro de necessidades, depois judicializar de alguma forma a procurar resolver esse conflito, mas também a satisfazer as tais 6 necessidades, não é? A voz, procedimento justo, absolvição, validação, impacto e segurança, ok? Só que depois, quando as pessoas passam por essa experiência, uma vez, 2 vezes, começam a perceber que raramente conseguem satisfazer estas necessidades ali. E pessoas que são saudáveis e que, entretanto, vão começando a fazer mais gestão, mais a regulação das suas emoções, vão ganhando alguma distância do processo, vão aprendendo a estar nesta nova fase da sua vida, começam a perceber que aquilo não é uma grande solução e começam sozinhas a arranjar, sozinhas, quando eu digo sozinhas é entre si, mesmo que seja com a ajuda de profissionais, mas não indo para os tribunais, a arranjar soluções e formas de encontrar pontos de encontro, pontes para o encontro, arranjar formas de estar uns com os outros e de solucionar os problemas, porque vai sempre haver problemas, a questão não são os problemas, a questão é como é que os resolvemos. Sim, porque há conflitos que efetivamente são importantes existirem. Exato. Muitas vezes é mais doente aquela família que nunca tem conflitos e que nunca traz para cima da mesa de facto as questões que estão para se resolver. Alguma e coisa andamos ali. Passa, Exatamente. Pronto. E então, estas famílias que têm esta capacidade mais saudável, aqueles recursos emocionais mais adequados, cognitivos, e começam a ganhar tal distância, percebem, ok, eu por esta via não vou conseguir satisfazer as minhas necessidades e vão descobrir outras. Ok. Pedem ajuda, coaches, mediadores, psicólogos, próprios professores, amigos, avós que começam a ajudar também, que olha, dá-me uma mãozinha com isto, vai buscar o miúdo à escola, e assim conseguimos evitar aqui algum atrito nesta fase inicial. Arranjam soluções, começam a arranjar soluções. O que é de suspeitar é quando pessoas continuam a ir sistematicamente, já tiveram uma experiência, 2 experiências, 3 experiências, 4 experiências, 5 experiências, não sei quantas experiências em tribunal, e parece que não conseguem ver que estas necessidades jamais vão ser satisfeitas. E continuam a judicializar indefinidamente.
nestas temos quase sempre, se não mesmo sempre, pelo menos um dos pais com uma perturbação da personalidade. Nós, enfim, como não queremos tornar a coisa propriamente, nem temos que o fazer por não sermos profissionais, mas tem uma personalidade altamente conflituosa. Nós temos chamado a SPAC, a abreviatura, não é? Personalidade altamente conflituosa. Nesse caso, não há forma de resolver isto que não seja contendo aquele que tem a personalidade altamente conflituosa, sob pena de conseguir estar permanentemente a perturbar a outra parte que não tem. Ou quando os dois têm, pois vai ter que se arranjar um modelo de funcionamento que evite estas sucessivas idas a tribunal, que lá está, não só entopem o funcionamento do tribunal e indisponibilizam-no para responder a outras situações que podem ser respondidas, não é? Versus estar a responder estas questões que vão ser ad eterno e que nunca vão ter resolução, porque são uma pessoa ou duas pessoas que vivem e se alimentam deste funcionamento. Pronto, a SPAC, nós já falámos várias vezes da SPAC, acho que quem tiver mais curiosidade de ver, de ouvir, de perceber ou no livro, ou ainda aos episódios anteriores, mas que personalidades altamente conflituosas vivem e alimentam-se deste funcionamento. E é bom também, tanto para profissionais como para famílias, perceberem isso, sob pena de se andar a ser arrastado por estas personalidades para estas situações. Há efetivamente uma das partes, e sim, quando isto começa a se arrastar, uma das personalidades ser altamente conflituosa, ter aqui uma paca, mas atenção, eu hoje acrescento que também quando nós estamos com um mau profissional, que também pode ter essa personalidade altamente conflituosa, porque eu também assisto a isto, um mau profissional, e pode ser o advogado, pode ser o psicólogo, pode ser quem quer que seja, que esteja a acompanhar. Sim, porque as pessoas com PAC têm profissões, não é? Ora, e eu também assisto a isto, nós vamos assistindo, que muitas vezes estão acompanhados por um profissional não saudável. Verdade. É preciso também falar, e eu hoje estou muito aqui virada para os profissionais, mas temos que falar também de profissionais não saudáveis que acompanham famílias. E é importante as pessoas também terem assumirem a sua responsabilidade, olharem para o profissional que está a acompanhar e terem um juízo crítico sobre o profissional que está a confiar, que está a acompanhar. Sim. E perceber isso, que os profissionais estão ali também para servir o nosso processo, não somos nós para servir o profissional. Isso, não é? Eu não posso. Há decisões que o profissional pode me aconselhar, mas a decisão é minha, não é? A decisão é minha. Estamos a falar da minha vida, não é? O profissional pode me aconselhar, pode, e é o seu papel, obviamente, mas a decisão é minha. Eu não posso deixar que a última decisão, se o meu filho vai aqui ou ali, ou se eu não sei o quê, seja tomada pelo profissional que me está a acompanhar. Exato. Que as horas da cama, eu tinha aqui há uns anos uma cliente que aquilo era tudo, tinha que falar primeiro sempre com a psicóloga, para decidir o que quer que fosse, do processo, da vida dos filhos, tinha que falar com a psicóloga. Era dramático. Sim, é preciso também terem atenção a isso, não é? Se de facto os profissionais estão connosco no nosso processo, ou estamos a ser arrastados para as suas questões também mais individuais. Ok, estas pessoas com PAC e que se vivem e funcionam neste conflito, e é assim que se organizam, é assim que se motivam, há pessoas que é assim que se levantam todos os dias para conseguir sair da cama, alimentadas a conflito e a zanga e a retaliação. É? No fundo, estas pessoas utilizam o tribunal como um recurso para si próprios, como um recurso para alimentar esta sua necessidade de manter um conflito aberto e aceso. E estas personalidades altamente conflituosas, ainda há espaço para escalar ainda mais um bocado. E que é, embora seja dentro desta área, é uma coisa um bocadinho ainda mais grave, que é uma subespécie de funcionamento dentro da SPAC, que são pessoas que utilizam o próprio sistema para controle coercivo do outro. São pessoas que utilizam o sistema para poder continuar a abusar emocionalmente, psiquicamente da outra pessoa.
muitas vezes é feito por pessoas com muito poder financeiro e, portanto, conseguem manter-se a financiar processos atrás de processos, acusações atrás de acusações, desgastando brutalmente a outra parte. Outras vezes são pessoas com poucos recursos financeiros ou aparentemente... Ou estrategicamente sem... Exato, estrategicamente sem recursos financeiros que permitem ter apoio jurídico. E, portanto, como não têm muitos custos financeiros com isto, acabam por estar a meter processo atrás de processo, processo atrás de processo, a pensa atrás da pensa, e fazem exatamente a mesma coisa, que é o desgaste do outro, a sensação da outra pessoa de que não tem controle nenhum na sua vida, que está sistematicamente a ser convocado para questões que nem percebe de onde é que muitas vezes elas vêm, e acusações permanentes, posta em causa permanentemente, que vai desgastando, vai deteriorando a sua capacidade emocional, vai deteriorando a sua capacidade de manter a sua vida, de reconstruir a sua vida, de estar bem para os seus filhos, as suas competências parentais começam a sentir-se postas em causa, os miúdos começam a andar com uma série de problemas. É terrível. E a verdade é que estão a ser altamente manipuladores e a utilizar um sistema que devia ser protetor das pessoas como arma contra as pessoas. E isto para mim, Marcela, fala-se muito pouco em Portugal sobre isto. Há noutros países que isto já começa a ser muito falado, muito debatido, muitos sinais já em alerta para quando se começa a perceber que há esquemas destes a funcionar, para evitar o prejuízo familiar e pessoal brutal que estas coisas causam. Cá em Portugal sinto que ainda falamos muito pouco e que era importantíssimo fazer-se. Eu sinto que vamos falando mais. Mas que ainda temos um caminho grande para fazer. Sinto que se fala muito mais sobre estas questões. Temos todos os anos cada vez mais congressos e formações nesta área do direito da família e há cada vez mais interesse em falar sobre esta área e sobre a justiça do direito da família. Mas somos uns novatos, sim. Mas sobre controle coercivo, acho que tem-se falado... Não tenho ouvido e temos mecanismos, ou nem sequer temos mecanismos de controlo de danos para estas situações. Totalmente de acordo. E são dramáticas. São dramáticas. E acho até que temos uma cultura até de uma certa impunidade, na verdade. De uma imensa impunidade, agora sou eu que venho aqui para... Sim, de uma imensa impunidade em relação a isto. Verdade. Ok. Então, para uma nota final agora de... Chegámos aqui, escalámos, chegámos ao ponto, chamar a atenção que acontecem estas situações. Felizmente não são maioria nem nada que se pareça, mas têm custos muito altos e, portanto, mesmo não sendo uma maioria, deveriam e têm que ser, e vamos trazer cada vez mais para a conversa para evitar que aconteçam. Até lá, nota de esperança é que a maior parte das famílias de facto consegue fazer estes processos, conseguem perceber o valor e o papel do conflito, conseguem lidar com ele de forma construtiva como têm que lidar e sobretudo também há cada vez mais pessoas a aprender a estar assim, seja pedindo ajuda, seja fazendo a sua formação pessoal para conseguir desenvolver ferramentas, competências, formas de estar, mudanças, flexibilidade e irmos crescendo aqui neste sentido. Se me deixares então só também dar aqui a minha nota final, há cada vez mais pessoas e cada vez mais as pessoas que fazem este processo acompanhadas por um profissional habilitado, qualificado, saudável, porque é muito importante sublinhar, lidam com o conflito de uma outra forma. Não é? E os processos, temos os tais conflitos que tu começaste por dizer no início, construtivos, não é? Porque o conflito pode ser construtivo. E quando efetivamente a pessoa se predispõe a estar apoiada, reconhece, eu estou aqui com um conflito, mas liga-se à sua intenção e faz este caminho de uma forma esclarecida, as coisas ganham um rumo e caminham para a solução. Sabendo, não é, que a vida é feita de conflitos desde o primeiro momento em que a gente chega cá a este mundo, não é? Sim. E portanto, estes processos não é sempre só para perder, pois não, Marcelo? Não é. E aqui reformulo completamente. Não é sempre só para perder. E eu vejo
acontecer coisas absolutamente extraordinárias, Mafalda. Absolutamente extraordinárias. Eu acho é que não é nunca no imediato. Os ganhos são coisas a curto prazo, vamos tendo pequenos ganhos, mas não é aquela sensação de ganhos. Mas ao longo do tempo vai-se construindo uma vida de Não ganho. há soluções milagrosas. Isso não há. São processos, não é? Ir à procura da solução milagrosa, de fui ali, fui ter com este profissional, pus uma ação em tribunal, já está resolvido. Esqueçam, não é assim. Não é assim, mas não é assim em nada. Não é? Tem que haver um envolvimento pessoal da pessoa. Ela tem de facto se envolver e se comprometer a fazer um caminho. Ok, ainda bem que te chamei, Marcela, assim foi muito melhor. Mafalda, isto foi assim, apanhaste-me mesmo de surpresa, bora lá gravar, tens uma horinha. Ok, mas o que é que achas? Foi, em termos aqui desta organização? Para mim foi muito importante também pensar aqui no conflito de uma forma mais estruturada. E espero que seja também para quem nos está a ouvir, que possa também ser um contributo muito importante. Para mim foi. Obrigada, Marcela. Obrigada, Ana.